essa palavrinha aqui, ó, scout. Tá na moda. No bom português, a gente sempre falou dos olheiros, aqueles profissionais responsáveis por encontrar os talentos escondidos no futebol, né? E hoje muitos clubes têm um departamento de inteligência cheio de scouts. E o futebol moderno, ó, desse jeito aí, todo mundo tem que acompanhar, né? Um desses clubes é o Botafogo, líder isolado do Brasileirão, depois de fazer simplesmente o melhor primeiro turno da história da competição. Muito por causa do trabalho deles, os scouts. A tradição que enche o torcedor do Botafogo de orgulho se mantém intacta. Mas para se recuperar de fases difíceis nas últimas décadas, o clube de 119 anos se reinventou. Acho que para ser bem sucedido nesse ano e nos próximos, é preciso fazer mapeamento global de possíveis jogadores disponíveis. Percebi que clubes do exterior têm mais informações sobre atletas brasileiros do que os próprios clubes brasileiros. Há 1 ano e meio, o futebol do Botafogo virou SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O americano John Textor injetou dinheiro, melhorou a estrutura e estabeleceu diretrizes. Uma delas, formar uma base de dados robusta sobre jogadores do Brasil e do exterior. Sempre foi uma premissa do John para a gente criar um sistema que funcionasse bem, que fosse eficiente, no sentido de buscar prospecção, jogadores que pudessem atender ao clube na sequência. A necessidade imediata que nós tínhamos de montar uma equipe para a primeira divisão do ano passado. Tudo passa por esses olhos. Alessandro Brito foi o escolhido para liderar o processo de construção do time como o Head Scout, o chefe do departamento de informação do Botafogo. A gente tira a ideia de fazer um centro, um departamento de inteligência e colocamos a ideia de fazer um departamento de informação. E claro, como produto final, a informação chega dentro de campo. O trabalho não se limita ao escritório. Alessandro vai aos treinamentos, viaja com o time e participa das palestras da comissão técnica. E assim eu consigo entender a cabeça do treinador, consigo entender o perfil do grupo e passar isso, né, para os nossos departamentos. Então tudo isso aí também nos fortalece na tomada de decisão para trazer o atleta. O zagueiro Felipe Sampaio foi o primeiro reforço da era Textor em março do ano passado. Outros 10 jogadores chegaram naquele momento num investimento total de 65 milhões de reais. Na primeira janela em si, foi mais em cima da oportunidade, daquilo que a gente conseguia realmente fazer, para que a gente tivesse um respiro para a segunda janela e pudesse também apresentar qual seria, né, a minha ideia, a ideia do departamento. Essa segunda janela foi a que levou ao Botafogo vários destaques do time atual, líder do Brasileirão, com nomes que até então não eram muito conhecidos pela torcida e foram encontrados através dos dados que a equipe de scout levantou. Então a gente começou a cobrir mais campeonatos e mais regiões e conseguimos ir atrás de oportunidades. E na segunda janela a gente queria, além de elevar o nível, queria também não criar esse impacto financeiro para dentro do clube. Dos 65 milhões da primeira vez, o investimento diminuiu. Passou para 8 milhões de reais. Outros 10 jogadores chegaram para reforçar o time. Nós precisávamos de um atacante num perfil muito específico. Era um atacante de boa estatura, de força, de boa mobilidade, que segurasse bem a bola, que tivesse boa finalização. A necessidade levou à procura. E dentro desses processos de buscar e fuçar e entender as ligas que estavam acontecendo, até o nome considerado ideal aparecer. Tiquinho Soares, é sempre ele. O Tiquinho, que está lá na Grécia. Foi o Tiquinho, que era do Porto. Daí vamos lá, sentar aqui para ver. E aí a gente foi a fundo e falou, esse é o cara, né, que realmente pode fazer diferença. Dito e feito, além de Tiquinho, o grande destaque do Brasileirão, chegaram os titulares Marçal, Eduardo, Adrielson e Lucas Perry. Para não gastar tanto, eles ficam de olho nas oportunidades que cheguem sem custos para o clube.
O Eduardo, poucas pessoas o conheciam, né? O empresário dele nos liga e fala que o salário dele estava atrasado, ele poderia sair livre. Ficamos rezando para não pagar, né? Para não ser depositado, e realmente não foi, e ele veio livre para nós. Com o goleiro Lucas Perry, o longo tempo de acompanhamento foi determinante. Ele era do Náutico, que acabou rebaixado para a Série C. A gente fala muito de fazer um tracking, né, dos atletas, ou seja, acompanhar os atletas que a gente monitora durante suas carreiras, entender onde é que ele está, o que ele pode fazer e aproveitar aquele momento certo do atleta que a gente quer para chegar no momento de trazê-lo para cá. Linda defesa do Lucas Perry! Nós conseguimos, através de pesquisa e através também de uma ferramenta, buscar contratos dos atletas, buscar situações de cessão de empréstimo. Então a gente consegue ter um controle do externo também. Foi o caso da contratação de Marlon Freitas, primeiro reforço de 2023. Há 6 meses do fim do vínculo do volante com o Atlético Goianiense, o Botafogo assinou um pré-contrato com o jogador. Nesse ano, o Botafogo voltou a aumentar o investimento. Foram quase 38 milhões de reais em reforços. E o que se viu foi um movimento diferente. O clube buscou jovens de outros países sul-americanos, uma tentativa de repetir o acerto com o Matias Segovia. São atletas que a gente entende que tem total potencial de assumir funções mais importantes na equipe ao longo do processo. Quando o Alessandro colocou os olhos em Segovinha pela primeira vez, o meia paraguaio era uma criança de 11 anos. Quase uma década depois, estão juntos no Botafogo. O talento que chamou a atenção do analista vingou. E, na verdade, dá para dizer que os dois vingaram. Definitivamente, um caso de sucesso.